Nós vamos mais uma vez ler a Escritura. Temos a oportunidade de expor nessa noite um texto bíblico, rememorar o sacrifício de Cristo como temos feito e agora também pela exposição da palavra. Mateus capítulo 27, nós vamos ler o texto que nos narra propriamente a morte do Senhor Jesus e consequentemente a sua ressurreição. Mateus 27, dos versos 45 a 56, vamos falar sobre a morte do Senhor. Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo. Mateus 27, do verso 45 a 56, o evangelista nos diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando, outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, nós queremos nesta noite nos pôr perante o Senhor, Deus, e no teu trono de graça buscar compreensão e conhecimento da Escritura. Queremos, Senhor, na memória de Cristo, dar o valor devido ao seu sangue, Pai. Reconhecer o sacrifício do Senhor e o peso que tem a cruz que levou o nosso Mestre. Queremos nessa noite, Pai, nos achegar a Ti pela boa memória da Tua entrega voluntária, Senhor. Entender a razão que o moveu, entender os efeitos da Tua crucificação e da Tua morte, Senhor, para que nós saibamos no que cremos, para que nós tenhamos uma vida firme e sólida na nossa fé. Nos ensina, Senhor. Nós oramos e clamamos, porque só o Teu Espírito Santo pode nos iluminar o entendimento. Fala aos nossos corações, Pai. Testifica de fato e verdade que Cristo é o unigênito Filho de Deus a nós. Oramos por isso, Deus, e cremos no Teu poder e no Teu ensino. É assim que clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, eu não sei se há algum tempo atrás a igreja tinha essa prática, né? Fazer um culto na sexta-feira. Será que tinha, não? Mas há algumas semanas, jovens e adolescentes da igreja, partiu deles, a ideia de te convidar para um culto de crucificação. E aí, domingo passado, depois da escola dominical, nós fomos nas ruas aqui ao redor, entregando panfletos para as pessoas e convidando as pessoas para um culto de crucificação. Meu irmão, me permita por um momento dizer, se eu fosse um ímpio, num domingo na hora do almoço, um menino adolescente batesse na minha porta, me entregasse um papel falando para eu ir num culto para que negócio de matar, de crucificar, o que vocês vão comemorar? O nosso Deus morreu. Não é estranho, meu irmão. É que eu sei que você é muito crente.
eu sei que você está muito bem entendido sobre as razões da crucificação e da morte do Senhor Jesus. Mas não é um tanto estranho pensar que hoje a razão de nós celebrarmos começa na morte e no sofrimento de alguém, no Senhor Jesus ser entregue e sofrer uma morte terrível. Por que ele fez isso? Por causa de gente ruim. Parece que não melhora a explicação, não é? É curioso pensarmos no plano de Deus. É curioso considerarmos como que este evento ele é ao mesmo tempo sombrio e glorioso. E há algumas coisas que não fazem sentido à primeira vista, mas nós podemos olhar e entender como há beleza naquilo que é ainda doloroso. E deixa eu te dar um exemplo disso. Há um pinheiro, olha só, vou te falar sobre uma árvore. Há um pinheiro em um dos parques ecológicos americanos. E esse pinheiro, Jeffrey Pine, ele ficou conhecido por ser feio. Sabia? Pinheiros são árvores de grosso tronco que crescem muitos metros. Eles são frondosos, eles balançam com o vento e não se quebram. Eles têm uma grande copa na sua árvore, as suas folhinhas são verdes. Mas o Jeffrey Pine não é assim. Ele cresceu no topo de rochas, no Parque Yosemite. E ele cresceu no vão entre algumas rochas, onde não era possível crescer planta ali. E o Jeffrey Pine, sofrendo com os fortes ventos, com um sol escaldante, com a pouca água, estando num lugar que não é apropriado para pinheiros, ele cresceu retorcido. E curiosamente, aquilo que fez com que esse pinheiro sofresse, aquilo que fez com que aquela árvore fosse moldada pelo vento e pelo sofrimento de crescer, fez também com que essa fosse uma bela árvore. É essa que você está vendo? Olha que moderno, irmão. Culto dirigido por jovens e o pastor está usando imagens no sermão. É essa uma das fotos mais premiadas da história dos Estados Unidos. Um pinheiro que é estranhamente bonito por ser sofrido. É olhar e ver beleza também quando as coisas não são tão belas ao primeiro olhar. Os traços grosseiros, as cores escuras, somados, a soma da obra é bela. Nós não estamos dizendo que queremos que todos sofram, que todos os pinheirinhos deixem de ser belos e frondosos, mas mesmo quando o pinheiro Jeffrey cresceu torto e sofreu, ele se tornou em algo belo. Nós, meu irmão, queremos entender e enxergar como que o sofrimento e a morte, como a angústia e abandono podem se tornar algo belo. Como isso pode redundar em algo glorioso. Como nos reunirmos uma sexta-feira para falar de morte pode nos levar à esperança. E não há contexto tão singular quanto o contexto cristão. Não há outro lugar onde a morte de alguém traga tamanha esperança de uma vida eterna, senão num contexto cristão, senão na morte de Cristo, senão na crucificação não de qualquer malfeitor, mas daquele que é santo e assumiu o seu lugar entre nós. Por isso, nessa noite, nós queremos pensar no Deus que demonstra beleza no sofrimento de Cristo, no Deus que demonstra graça através da dor, da angústia e do abandono do nosso Senhor. Mateus está nos contando essa história. Mateus, um dos evangelistas que mais detalhadamente narra a cena do Senhor Jesus sendo julgado e sendo tratado, está agora nos mostrando o ápice da crucificação. Essa é a cena onde o nosso Cristo foi erigido sobre o madeiro. É o momento em que, tendo já sido julgado, e ainda que não encontrado pecado nele, ele está sendo ofertado. É a mais pura analogia com a festa da Páscoa,
o cordeiro como era exposto perante os judeus no pátio do templo, para que todos percebessem que é um cordeiro puro, da mesma forma, no mesmo horário, nas mesmas condições, o Senhor Jesus é exposto aos olhos de todos e ninguém acha pecado nele. Como o cordeiro puro e sem defeito era imolado, o Senhor Jesus tem o seu sangue vertido. Agora, Mateus está nos narrando esta exata cena, essa exata circunstância, desde a hora sexta até a hora nona. E o primeiro ensino desse texto, a primeira evidência que nós vemos de uma cena sombria, mas ainda assim gloriosa, é que na crucificação nós temos evidências do juízo de Deus sobre o pecado. O primeiro anúncio da cruz é a morte. É o salário do pecado, é o julgamento de Deus sobre os homens. E a Escritura diz que nessas 3 horas que antecedem a morte de Cristo, houve trevas sobre a terra. Parece que a própria criação está reagindo ao verbo criador que agora está crucificado. A própria vida ao redor de Cristo expõe a dureza do fato que ocorre. Os céus estão enegrecidos, se escureceram, há trevas sobre a terra. E na hora nona, no momento em que o Senhor Jesus está prestes a morrer de fato, ele clama em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. As palavras de Jesus em aramaico são o seu clamor, a sua angústia, a sua expressão a Deus. É esta a razão pela qual, na noite de ontem, o Senhor Jesus agonizava por toda a madrugada e chegou a suar sangue, clamando ao Senhor Deus Pai, para que o Pai afastasse dele este cálice, o cálice da ira de Deus. O primeiro anúncio do pecado, o primeiro anúncio da cruz, é o juízo de Deus sobre o pecado, e a ira de Deus sobre pecadores. E agora, Cristo, que submisso diz: Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres, e se entregou voluntariamente ao seu traidor. É este Cristo que agora está bebendo do cálice da ira de Deus e sendo abandonado pelo Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Meus irmãos, é difícil pensar nessa cena, é difícil explicar essa cena. Os teólogos talvez tenham a melhor explicação possível, dividindo as duas naturezas de Cristo, dizendo que Cristo, enquanto homem, 100% homem, verdadeiro homem, está sofrendo a angústia de ser desamparado pelo Pai, a angústia da ira de Deus. E digo que essa explicação é difícil porque as duas naturezas do Senhor são indivisíveis. Não há como dizer quando é Deus homem, quando é Jesus Deus agindo. Nós não conseguimos ter dimensão do que é o próprio Deus submeter-se à ira justa pelo pecado. E pense, meu irmão, a condenação sobre mim e sobre você era uma eternidade de sofrer. E o Senhor Jesus Cristo não sofreu por uma eternidade. Você consegue pensar isso? Se nós sofreríamos eternamente, o Senhor Jesus Cristo sofreu até a sua morte. Sofreu, se a sua humilhação, como Giovana nos falou, começa na sua encarnação, sofreu 33 anos. Mas aqui, irmãos, não é a extensão da ira de Deus que está sobre ele simplesmente, mas é intencionalmente toda a ira de Deus, o furor do Senhor contra o pecado derramado sobre ele. Imagine o que é levar sobre si o pecado de todos os seus eleitos, de cada um daqueles que seria redimido. Quanta morte, quanto sangue derramado, quantas más palavras, quanto ódio, quanta mentira. Quanto Cristo levaria sobre si, quanta angústia sobreviria ao Senhor pela justa ira de Deus sobre o pecado. Ele, puro e perfeito, se sujeitou ao desamparo do Pai, sofrendo no nosso lugar.
Meu irmão, quando nós olhamos para isso, nós precisamos olhar a realidade da sombra que é o pecado sobre nós. A realidade da agonia que o pecado gera sobre nós. E talvez nós precisemos rememorar em ocasiões como essa sobre a dureza do pecado, porque normalmente nós não pensamos nisso. Nós agimos como quem compra no crédito. Você compra no crédito, meu irmão? É gostoso, não é? Chegar em casa com a roupinha nova, você abre o saquinho da sua roupa nova, você vai assim, ó, ai, que gostoso cheiro de roupa nova. Vamos sair hoje? Vamos. Você quer usar o quê? Sua roupa nova. E aí, dia 20 cai o vale na sua conta. Segunda-feira. Terça, que segunda é feriado. E aí, meu irmão, dia 25, tem um capeta chamado fatura. É curiosa essa cena. Assim, fumar e beber é muito prazeroso. Quem fuma e bebe não acha ruim. Até que tenha um câncer fruto do seu cigarro. Até que venham consequências dos seus atos. Nós, irmãos, tantas vezes pecamos livremente e não reconhecemos o peso do nosso pecado, porque nós não vemos as suas consequências. Nós pecamos como quem peca no crédito. E a vida, ao fim da vida, é a ocasião em que nós veríamos o resultado do nosso pecado. Se você quer, meu irmão, dar justo valor à obra de Cristo e reconhecer o mal do teu coração, olhe para a cruz. Olhe para o Senhor Jesus sendo chicoteado. Soldados romanos trazendo seus chicotes modernos. Chicotes de couro com pedaços de metais e ossos na ponta das tiras de couro. E aqueles que certamente dilaceravam a pele do nosso Cristo. Enquanto os soldados o cobriam e o esbofeteavam, dizendo, se você é Deus, adivinhe quem te bateu. Imagine o que é estar abandonado por Deus. O pior homem deste mundo não conhece ainda o que é o abandono do Senhor, porque ainda há graça comum sobre maus e sobre bons. Irmãos, nós precisamos olhar para a cruz, para nos lembrarmos de fato qual é a consequência do nosso pecado. E sabermos pelo que Cristo morreu, do que Cristo nos salvou, e viver uma verdadeira vida de louvor e reconhecimento pela obra do Senhor Jesus. E não tripudiar a cruz de Cristo, vivendo deliberadamente no pecado. E não voltarmos às velhas práticas, e não nos aliançarmos com os maus pecados pelos quais Cristo morreu para nos salvar. E buscar uma vida de santidade e fidelidade, porque Ele morreu para que nós fôssemos santos e puros nele. Mas, irmãos, não é só sobre juízo que este texto fala. Os versos 47 em diante nos ensinam não só sobre as trevas e o juízo, mas também sobre a morte e a redenção conquistada por Cristo. O verso 47 nos diz que alguns que ali estavam percebiam Jesus falando e diziam, ele chama por Elias. Eles estão vendo o nome semelhante da língua hebraica, chamando a Deus e chamando a Elias, são nomes parecidos. E logo alguém corre e busca uma esponja, a encharca com vinagre e oferece a Cristo. Vinagre, pastor? Vinagre, meu irmão. Uma bebida comum dos soldados romanos, para que a água não apodrecesse no cantil, não gerasse lodo, sujeira e adoecesse eles. Era comum o vinagre como um tipo de vinho já um pouco mais fermentado, sendo usado nos cantis, e agora alguém tenta amenizar um pouco do sofrimento de Cristo. Outros, porém, olhando aquele que o dava de beber, diziam, deixe ele, quem sabe Elias vem o socorrer. Ele estava chamando por Elias, não é? Quem sabe Elias o ajude. Continua a cena de humilhação e deboche contra o Senhor Jesus. O verso 50, porém, nos diz que
Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o seu espírito ao Pai. Os outros evangelhos nos descrevem esta fala do Senhor Jesus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é um brado, meu irmão. Um brado um tanto incomum para pessoas que estão sendo crucificadas. O tipo de morte que faziam os romanos nessas sentenças era uma morte demorada, dolorosa. Era uma morte que talvez não necessariamente pelos ferimentos, mas muito mais pela asfixia. Aquela pessoa já debilitada pelos chicotes e pelas agressões, agora era pendurada num madeiro. E ficaria horas e horas, e às vezes dias e noites, até que desfalecesse de cansaço, até que os músculos da sua perna já não tivessem mais vigor para mantê-los esticados, e as suas pernas falhassem, e o peso dos seus ombros comprimisse os seus pulmões, e cada vez que eles expirassem, já seria difícil inspirar de novo. Seus pulmões se esvaziando cada vez mais, seu corpo desfalecendo, definhando, pendurado num pedaço de madeira até morrer. E perceba que alguém que brada nestas circunstâncias é alguém que espanta os que estão olhando. E o Senhor Jesus está publicamente atestando, pela última vez, testemunhando ainda antes da sua ressurreição, que Ele é o unigênito de Deus, quando Ele entrega a sua alma ao Pai. É a razão de estranheza dos governadores quando são noticiados de que Cristo já havia morrido. Talvez demorasse um pouco mais, mas o Cordeiro de Deus não teria nenhum dos seus ossos quebrados, porque os romanos certamente quebrariam as suas pernas se ele demorasse demais para morrer, para que a asfixia fosse mais rápida. A cena mais tenebrosa possível é a grande conquista do Senhor Jesus. Quando na sua morte, nós não estamos celebrando a derrota, o fim, nós estamos celebrando a vitória, nós estamos celebrando a conquista. Cristo conquistou para si o que lhe é propriedade. Cristo consumou a sua obra. O clamor do Senhor é um clamor de consumação. Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. A razão pela qual ímpios não entenderiam isso, e estas coisas só se podem discernir espiritualmente, é porque a morte neste contexto não é a grande vilã. É porque o centro do ensino não está sobre a morte, mas sobre aquele que já havia ensinado os seus discípulos: eu dou voluntariamente a minha vida e eu posso reavê-la. A obra do Senhor Jesus agora seria completa. A sua ressurreição completaria sua obra. Não mais seria necessário esperar pelo Messias. Não mais seriam necessários outros sacrifícios e meios intermediários. Agora o Cordeiro de Deus foi morto, seu sangue foi vertido, e como na Páscoa o destruidor passou sobre as casas dos hebreus, agora todo aquele que é lavado no sangue de Cristo, a morte não passará por ele. E a celebração de uma morte não é pela morte em si, mas pelo significado de conquista, a obra completa de um Cristo que vencerá a morte. Meus irmãos, nós nos voltamos mais uma vez para esse texto e pensamos sobre a nossa vida, porque agora este que morreu é digno de clamar ao Pai e ser atendido. Perceba, meu irmão, quando Pedro é bélico, quando Pedro é briguento, Jesus o repreende dizendo: Pedro, se eu clamasse ao Pai, Ele não mandaria 12 legiões de anjos celestiais? Esse é o Cristo que se absteve dessa glória, que a deixou de lado, mas que agora, completando a sua obra, será glorificado e retornará com as suas hostes celestiais aos 4 cantos da terra para recolher nós,
os eleitos que ainda estivermos vivos, e fazer ressuscitar antes deles todos aqueles que dormiram no Senhor. É a obra de Cristo completa, é o seu mérito, agora público diante de todos. É gente pecadora que tinha preço de sangue sobre si, agora comprada e um preço satisfeito, e a justiça de Deus sendo cumprida quando Cristo nos substitui. Deus não é um Deus arbitrário. O Senhor não rasgou a dívida como se não importasse. O Senhor não rejeitou a importância e a severidade do pecado, mas Ele proporcionou para nós um substituto que por amor se entregou, e agora Cristo completou a sua obra. É Ele que nos conquistou para Ele. Agora nós vivemos com Ele, porque nós fomos comprados pelo seu sangue. Não se venda barato, meu irmão. Pense sobre a sua vida. Pense sobre a tua vida cristã. A liberdade do pecado que Cristo te proporcionou quando Ele completou a sua obra por você. O Senhor fez isso nominalmente por cada um de nós. Você não é mais alguém que Jesus salvou no meio de um grande povo. Os cabelos da sua cabeça estão contados. O Senhor sabe o preço pelo qual os passarinhos são vendidos, e assim Ele conhece cada um dos seus. E é assim que Ele nos salvou e nos amou, e antes da fundação do mundo, escreveu o seu nome no livro da vida. E agora Cristo morreu para que você creia nele e seja redimido do seu pecado. Ele te comprou para que você não fosse mais pertencente a este mundo. Por que, meu irmão, você ainda viveria como escravo do pecado? Por que você ainda buscaria demonstrar algum valor terreno e humano a outras pessoas? Por que você ainda viveria se importando com a opinião alheia e buscando a aprovação de homens? Porque você ainda viveria egoísta, como se tudo o que importasse é conquistar para você seus próprios desejos. Cristo te comprou. Você agora é servo dele. Você é propriedade dele. Ele consumou a sua obra e nos libertou para viver com ele para sempre. Meus irmãos, nós precisamos viver como redimidos e começar a nos questionar sobre como a nossa vida reflete o preço que foi pago por Jesus. Como nós estamos respondendo em fé, em santificação, a obra que Cristo fez por nós. E isso nos leva ao terceiro e último ensino desse texto. Quando o evangelista conta dos versos 51 em diante, que na morte de Cristo, diversos fatos evidenciaram a sua divindade. O Senhor Jesus agora não está simplesmente mais vivendo a sua vida comum, o seu ministério ainda que não expressa a alguns a redenção. Agora, para que todo o olho veja, para que fique claro e evidente, no ato da sua morte, o Senhor Jesus está apontando as últimas coisas. Ele está demonstrando para crentes e para ímpios que Ele é de fato o Filho de Deus. E para nós, meu irmão, os atos que sucedem à entrega de Cristo, do seu Espírito ao Pai, isso é para nós esperança. Se nós vemos trevas no início do texto, se nós vemos a agonia e o sofrimento de Jesus, o expirar do seu espírito, a separação do seu corpo que vai ser sepultado e a sua alma que está à destra do Pai, este é o momento que ele anuncia agora aos crentes esperança. Existe vida nascendo no vão de pedras, onde árvore nenhuma brota. E esta vida, apesar de dolorosa e sofrida, é boa e verdadeira vida abundante. O Senhor Jesus nos mostra, no ato da sua morte, de que Ele de fato é a consumação de toda a lei cerimonial, de todo tipo de oferta e mediação perante Deus. O véu do santuário, no ato da morte de Cristo, se rasga.
E o texto é detalhado em nos dizer que, a partir de cima até embaixo, é Deus quem está rasgando a separação entre o povo e a presença do Senhor no Santo dos Santos. É Deus quem está anunciando que já não há mais separação entre sacerdotes e crentes comuns, e que agora todos têm acesso ao Pai, e que agora Cristo será o mediador, Cristo é a oferta, e ninguém mais aspergirá sangue sobre o altar, porque o sangue precioso do Filho de Deus foi vertido, e o véu se rasgou do alto a baixo. A terra treme e se fendem as rochas. Parece que C.S. Lewis quer até nos mostrar essa cena quando Aslan ressurge. Você se lembra disso? Quando a garotinha chega ao túmulo ou ao lugar onde Aslan foi sacrificado, ela só encontra uma pedra quebrada. E é curioso o texto quando nos conta que nesse momento muitos sepulcros se abriram e alguns dos santos que dormiam, pessoas que estavam já mortas e sepultadas, como Lázaro, estes ressuscitam, saem dos seus sepulcros e entram na cidade, aparecendo a muitos, para que seja um testemunho público de milagres efetuados por Cristo na sua morte, para que ninguém duvide, para que ninguém se esqueça. Você sabe que uma vez eu cheguei no meu pastor lá em Minas, pastor Edson. Era o final de um culto de estudo de quarta-feira, ele estava indo, caminhando para o carro assim, e eu fui atrás dele e falei assim, pastor, me ajuda aqui um minutinho. E a gente conversou com ele com a porta do carro aberta. Agora eu entendo, ele estava cansado, queria ir embora, foi muito chato. Acabou o estudo já, pergunta amanhã. Estou brincando, meu irmão, pode me perguntar na porta da igreja, tá? Não vou chamar você de menino chato, não. Falei, pastor, como que é esse negócio? Porque eu li um texto bíblico e eu não entendi que quando Jesus morreu, os túmulos quebraram, as pessoas ressuscitaram. Aí eu falei, pastor, como que é a interpretação desse texto? Sabe quando você chega para o pastor e fala assim, como é que está no grego? No grego, como é que fala esse texto, pastor? Aí o pastor Edson respondeu para mim assim, ó, filho, esse texto é assim, ó, Jesus morreu, os túmulos abriram e as pessoas ressuscitaram. Eu falei, tá, mas o que mais? Ele falou, é isso. Parece que essa é uma cena esquecida, não é? Tá para ver ainda um teatrinho de criança que vai ter alguém ressuscitando de trás da bateria ali, para ilustrar isso aqui. Tá para nascer ainda. Irmãos, Cristo está operando milagres no ato da sua morte, para um testemunho público. E veja como o texto nos conta no verso 54. O centurião e os que guardavam Jesus, vendo o terremoto, o céu já estava em trevas. E agora, com a soma desses fatores, eles se possuíram de grande temor. Esta é uma cena cotidiana na Escritura. Os homens tendo verdadeiro temor no coração, porque estão perante o Deus encarnado. E o lamento desses homens, os próprios algozes, é dizer verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Meu irmão, o texto ainda nos conta que muitas mulheres estavam ali. Há um papel peculiar de várias mulheres no ministério de Jesus. Elas são apoiadoras, amparadoras de Cristo e dos discípulos. Os evangelhos, inclusive, contam que algumas dessas mulheres ricas sustentavam o Senhor Jesus. E como a jovem senhora nos falou, é parte da humilhação de Cristo. Essas mulheres estão ali assistindo e observando de longe os fatos. E o texto não nos conta o que sucedeu, mas nós sabemos que elas estão enlutadas. A continuação do texto, e algo que talvez nós possamos pensar um pouco melhor daqui a 2 dias ou a 3, é pensarmos de fato sobre o luto e a angústia dessa cena.
misturados a esperança e a expectativa desta mesma cena. O Salvador está morto. A cruz agora vai ser esvaziada, mas não pela razão que elas queriam. É pela morte que a cruz é esvaziada e não pelo livramento dela. O Senhor Jesus será sepultado, cumprindo ainda profecias do Antigo Testamento, como o do Salmo 22, quando diz: porque me desamparaste. Sepultado, o Senhor Jesus vai permanecer na morte por 3 dias. E estas mulheres e estas seguidoras do Senhor Jesus vão sofrer por ver seu mestre sepultado. Mas a ressurreição destes, que em seguida ao Senhor Jesus surgem, o véu rompido de cima a baixo, é um anúncio de que agora vocês estão tristes, mas este não é o fim. As promessas do Senhor ainda estão se cumprindo. Cristo morreu e o poder de Deus continua operando. Vejam os mortos ressurretos, a esperança não é o fim. Ao desfecho desta cena, meu irmão, para nós que já temos o spoiler do que acontece na manhã de domingo, é maravilhoso. Mas para estas aqui, para estes algozes que perceberam o mal que fizeram ao Filho de Deus, é uma cena de lamento. Entretanto, ao manifestar-se o Cristo ressurreto, se consuma esperança, meu irmão. Nós olhamos para a cruz do Senhor, e ela não será para nós como uma madeira retorcida com sinais de sofrimento. A cruz do Senhor, na sua obra completa, passa a ser para nós sinal de esperança. O caminho é árduo e angustiante. O Filho de Deus foi morto, mas existe esperança nele. Mas a cruz justamente está vazia, porque ele não permanecerá na morte. O nosso Deus não permanecerá morto na pessoa de Cristo. Mas agora ele conquistou para nós aquilo que ele revela na sua morte. Irmãos, Hebreus nos ensina dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo este grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura. Conservemos firme a confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E seja uma testemunha fiel, meu irmão, como as mulheres à beira do Calvário seriam. Adentre, meu irmão, o véu que foi aberto, o caminho que está livre do acesso ao Senhor. Talvez as implicações mais simples disso sejam: para de pedir oração por irmão que é mais crente, ora. Para de depender de si mesmo e desdobrar nas suas forças como se tudo dependesse de você. Achegue-se ao Senhor. Pare de buscar desesperadamente ser uma boa pessoa. Se você fosse, Cristo não teria morrido, não seria necessário. Você é mau. Mas adentre a presença de Deus, agora autorizado pelo sangue de Cristo, com um coração purificado, com um corpo lavado, num sinal da santificação que o Senhor opera em nós. Esteja agora na presença de Deus. Meu irmão, Jesus morreu para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. O Pai te ouve agora. Você pode ser socorrido por Ele. Você pode falar com o Senhor sobre as tuas angústias, sobre as tuas crises, sobre as tuas alegrias. Você pode partilhar a tua vida num belo relacionamento com o Senhor, que agora em Cristo nos chama amigos. Temos acesso a Deus por meio de Jesus. A grande pergunta talvez seja: você usa disso?
Você é alguém que erra e chora diante de Deus e pede o perdão do Senhor e diz: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Você é alguém que entende o lavar de Cristo e se apresenta ao Pai dizendo: Pai, tem misericórdia de mim e me lava no seu sangue. Você é alguém que se achega ao Pai dizendo: Pai, eu não tenho sabedoria, me dê sabedoria, Pai. Me ensina a Tua palavra pela ação do Teu Espírito. Como e quanto você se apresenta ao Pai? Porque Cristo morreu e te deu livre acesso. E nenhum pastor vai interceder por você. E o teu marido não vai ser a pessoa espiritual da casa. E não são os teus filhos que vão estudar a Bíblia, porque você já não aprendeu mesmo. É você que vai viver uma vida fiel e pungente com Cristo, mantendo a confissão da esperança, sem vacilar nas promessas que o Senhor nos fez. Porque desde o Antigo Testamento vinha nos prometendo um Messias, e nós o vimos, e mantemos a mesma confiança de que o Cristo ressurreto anunciou a sua volta, e nós o aguardamos. Meu irmão, por fim nós tenhamos os mesmos olhos daqueles centuriões e daquelas mulheres, vendo Cristo padecer e crendo, vendo Cristo ressurgir e crendo, que a sexta-feira santa, olha que bonito, olha que católico romano, essa frase, que ela não seja qualquer sexta-feira, meu irmão, que ela seja para você a doce memória do milagre de um sofrimento agudo que redunda em uma glória eterna. Que uma sexta-feira como essa, meu irmão, seja para você tempo de relembrar dor e sofrimento, de pensar e tentar imaginar o que é levar o pecado de todos os crentes sobre os seus ombros, mas que não seja uma noite de lamento por essas memórias, que seja uma noite de gratidão, de celebração, porque Cristo fez essas coisas movido pelo amor. Me deixe dizer uma coisa curiosa a você. O Jeffrey Pine, sabe aquele pinheiro retorcido que fica bonito por ser todo tortinho? Sofrido e belo, ele morreu, sabia? Em 1977, os visitantes do Parque Yosemite viram o pinheiro Jeffrey morrer. A árvore morreu de sede, pobre dele. No ano de 2003, depois de muito tempo já morto, o tronco apodreceu o suficiente para cair. Ah, meu irmão, eu não queria que você vivesse assim uma sexta-feira da paixão de Cristo. Eu não queria que você terminasse a noite cabisbaixo, pensando: Jesus está morto. Existe amanhã de um terceiro dia, meu irmão. Gosto muito da banda Resgate, quando diz: entre duas cruzes brilha a luz das luzes. Existe uma esperança numa sexta-feira, meu irmão. Talvez ela nos relembre da angústia dos nossos maus atos, mas ela precisa nos lembrar da esperança de um sol que há de raiar na ressurreição de Jesus, de um domingo que vem. E eu queria que você imaginasse essa expectativa. Como seria o seu dia amanhã se você estivesse no lugar dessas mulheres? Mas como é o seu dia sabendo que Jesus ressuscitou na manhã do terceiro dia? Meu irmão, que essa esperança se estenda, porque a promessa de ressurreição já se cumpriu. E aqueles que aguardavam a ressurreição viram acontecer. Os que não aguardavam foram surpreendidos por ela. Mas ressurreição não é a última promessa de Cristo. O Senhor Jesus nos fala sobre o seu glorioso retorno. Com os mesmos olhos de quem aguarda um domingo de manhã, nós devemos aguardar o dia que brilhará sobre nós o sol da justiça. Que nascerá o dia até ser dia pleno. Que nós plenamente veremos a glória de Cristo manifesta. Ponha o teu coração nessa doce esperança,
mantenha firme a confissão de que Cristo morreu, Ele ressuscitou e Ele há de retornar. Que sejamos muito bem acordados, que o Senhor volte no nosso fuso horário para as 5 da manhã, acordarmos ao som de um clangor de trombetas e sermos muito mais felizes do que os discípulos quando viram Jesus ressurreto. Porque agora, não mais ressurreto e deixando ainda o mundo acontecer por mais um tempo. Agora a vinda de Cristo é o desfecho. O dia em que nós o virmos descer da mesma forma que subiu, é o dia em que nós estaremos com Ele para sempre. Que o Senhor alimente o nosso coração nessa esperança. Quero dar continuidade ao nosso momento. Quero chamar